Estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo, escrita para as igrejas de todos os tempos e de todos os lugares. E hoje, especificamente, nós vamos estar estudando a carta aos Gálatas, a igreja da Galácia. Aleluia! Vamos ler então o nosso texto base, que está aí logo na primeira página do seu estudo, do seu material de estudo. Todos apostos? Glória a Deus. Vamos lá então. Gálatas 5, versículos 16 e 17, é o nosso texto base de hoje, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem, mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por este momento especial, em queremos, meu Deus, estudar a Tua Palavra, em queremos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Espírito Santo, Tu que és o nosso mestre, Tu que és aquele que revela aos nossos corações a Tua Palavra, Tu que és aquele que torna o Logos em rema em nossos corações, em palavra revelada, em palavra poderosa. Ah, Deus, nós colocamos humildemente em Tua presença e pedimos, nos ensina. Tu que és aquele que nos guia a todas as coisas. Tu que és aquele que nos ensina todas as coisas. Faça isso por nós nesta manhã. Humildemente te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. E que todos digam amém. Amém. Que todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então você já percebeu aqui no nosso texto base que nós temos que viver no Espírito. Para quê? Para que a gente não satisfaça os desejos da nossa carne. Porque nós vimos que há uma oposição ferrenha entre carne e Espírito. Amém? O Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito, porque eles são opostos entre si, eles são antagonistas, eles são contrários uns aos outros. Então, carne e Espírito não se dão, não interagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Carne é carne, Espírito é Espírito. Espírito é luz, carne é trevas. E não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas, como a Bíblia tem nos ensinado. Então isso precisa ficar bem claro, porque quando a gente pende para o lado da carne, a gente acaba fazendo aquilo que a gente quer. E dentro do contexto espiritual, a vontade soberana é a do Senhor. Na oração que Jesus nos ensinou, em Mateus, na oração do Pai Nosso, ele disse: Pai, faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita aí no céu. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos virar aí a nossa página. Glória a Deus, isso significa dizer que Deus quer que você tenha uma vida maravilhosa, uma vida plena. Pensa comigo, vamos pensar de novo aqui no que Jesus disse. Pai, faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Você já parou para pensar na profundidade disso que Jesus falou? E você vai aprender isso aqui lá na frente, o ano que vem. Mas vamos pensar rapidinho aqui na profundidade disso que Jesus falou. Como é que você, à luz da Bíblia, tem contemplado o céu? Como é que você tem imaginado o céu? Vamos pensar na vida no céu. A vida no céu, meus irmãos, é uma vida perfeita, é uma vida plena. Já pensou nisso alguma vez? Imagina você andando em ruas de ouro, imagina você adorando a Deus em todo tempo, imagina você sendo feliz eternamente, imagina um lugar onde nem há lágrimas, você não vai conseguir nem chorar. Se chorar é de alegria na presença de Deus, mas não há lágrimas de dor. Já pensou nisso alguma vez? Aí Jesus diz assim: Pai, faça-se a tua vontade aqui na terra como ela é feita aí no céu. Isso quer dizer que Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida maravilhosa. Aqui, Ele está pedindo para fazer a mesma coisa lá, aqui. Você está entendendo? Por isso que em Cristo você tem todas as possibilidades de ser feliz, de vencer todas as coisas, porque tudo isso já está instaurado na sua vida. Quando Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário por você.
Então é como se o céu descesse sobre ti. Olha que coisa maravilhosa. Pai, faça essa tua vontade na vida dela, na vida dele, como ela é feita aí no céu. O dia que você chegar lá no céu, você não vai encontrar ninguém sofrendo, não vai encontrar ninguém arrasado, não vai encontrar ninguém depressivo, ninguém chorando. Você vai encontrar felicidade pura e eterna. E Jesus antecipou isso para nós. A nossa vida em Cristo é uma antecipação das benesses, ou seja, das bênçãos do reino, se antecipando para nós, para aqueles que estão em Cristo. É isso que Cristo quer para você. Amém? Ele te ama, diga eu creio que Ele me ama. Glória a Deus. Aplauda o nome dEle. Aleluia. Nós temos aí um texto, alguns textos.
Aleluia! Aleluia! O capítulo 2 desta carta é assim pautado. Paulo descreve a experiência que teve com os judaizantes em Jerusalém, na companhia de Barnabé e Tito. Imediatamente entrou em conflito com a doutrina daqueles que tentavam impor o judaísmo aos discípulos de Cristo. Sim, estes judaizantes queriam seguir a Cristo, mas ainda estavam presos à lei de Moisés, sendo sua principal plataforma a circuncisão. O que isso quer dizer? Eles insistiam que, apesar de estarem em Cristo, precisavam ser circuncidados. Circuncisão era algo da lei, e eles já estavam libertos da lei. Você entende? Mas eles insistiam. Quando Paulo vai a Jerusalém com Barnabé e Tito, ele foi lá tratar com os líderes da igreja de Jerusalém, que eram os cabeças da igreja, era Pedro e Tiago, o irmão de Jesus, eles eram os líderes da igreja de Jerusalém. Então, quando Paulo vai com Barnabé e Tito para tratar com eles, para pregar o evangelho aos gentios, o que acontece? Eles são muito mal recebidos até com violência por parte de alguns crentes judeus, de alguns cristãos judeus, que insistiam que tinha que circuncidar, e não tinha que circuncidar, porque eles estavam livres da lei. Então isso gerou um conflito muito grande. Paulo sai de lá meio que chocado, por causa desse conflito todo, e continua tendo problemas, porque os judeus cristãos se espalharam por todas as regiões, ok? Porque a gente lembra que eles foram expulsos de Jerusalém. Depois tinha judeu cristão em tudo que é lugar. Então alguns se converteram de verdade a Cristo e receberam a liberdade que Cristo traz da lei. Mas alguns não, insistiram em permanecer, inclusive sendo circuncidados e querendo que os outros crentes também se circuncidassem. Para quem não sabe qual era a marca na carne da circuncisão, hoje seria a cirurgia de fimose, ok? Alguém já deve ter ouvido falar, porque acho que alguns filhos pequenos precisaram passar por uma cirurgia de fimose. Então, isso é a circuncisão hoje. A marca da circuncisão. Era assim que eles faziam naquele tempo. Só que não tinha bisturi, os mais antigos faziam com uma pedra bem amolada. Ok? Vamos em frente. Então, isso ocorreu porque alguns falsos irmãos se aproximaram e trouxeram suas ideias para a igreja, tirando a liberdade em Cristo conquistada pela sua morte. A seguir, Paulo trata sobre a importância de a liderança estar unida. É notória a importância da liderança de Tiago, Pedro e João, que eram colunas da igreja. Olha aí. E apoiaram o apóstolo nessa situação. O que todos esperavam, os crentes judeus de Jerusalém, o que eles esperavam era que Pedro, Tiago e João, esse Tiago aqui, era o Tiago irmão de Jesus. Não era Pedro, Tiago e João, era Tiago, Pedro e João. Tiago era o principal, depois vinha Pedro e João. E por que o Tiago era o principal? Porque era irmão de Jesus? Não. Porque ele tinha essa condição, tinha esse chamado para ser o líder principal da igreja de Jerusalém. Então o que acontece? Eles apoiaram Paulo, Tito e Barnabé. Os outros não, todos se levantaram contra. Então o que aconteceu? A multidão dos crentes judeus contra Paulo, Barnabé e Tito, e Tiago, Pedro e João apoiando eles. Receberam eles bem, apoiaram eles e enviaram eles de volta para os gentios, com a bênção da igreja de Jerusalém, apesar da oposição dos crentes de lá. Mas a liderança abençoou eles para eles darem continuidade e começar assim as viagens missionárias. Paulo só começou as suas viagens missionárias quando recebeu a permissão e a bênção da igreja de Jerusalém. Por isso que deu certo. Por isso que chegou até nós. Porque eles fizeram tudo debaixo da bênção. Amém? Viu a importância da gente fazer as coisas debaixo da bênção da liderança? Pois é. É porque aí dá certo. Aí Deus está no negócio. Amém? Quando estão entendendo, digam amém. Então, com essa atitude, a confiança do povo em Paulo cresceu, olha aí, e tornou sua presença naquele lugar um pouco mais confortável. Ele já ficou uns dias lá, depois que souberam que ele foi abençoado, ele já ficou um pouco mais confortável lá, porque a oposição já diminuiu um pouco. A seguir, ele trata da justificação pela fé. Apesar da nossa natureza pecadora, não há distinção entre judeu e gentio para a justificação diante de Deus.
não ocorrendo pelo seguimento da lei de Moisés operante no judaísmo. Então, a justificação não acontecia pela lei de Moisés, como os judaizantes insistiram, até porque pela lei ninguém é justificado, porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Então, mas ocorrendo pela graça que nos foi dada pelo Eterno. A nossa vida é guiada pela fé em Cristo e não pelo cumprimento de códigos legalistas da lei. Amém? A nossa vida é guiada pela fé em Jesus. A nossa base é Jesus, a nossa vida é Jesus, a nossa glória é Jesus. Jesus é tudo em nós, diga amém. E diz o texto em Gálatas 2,16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, o que são as obras da lei? A obediência aos mandamentos da lei. Não é por isso que o homem é justificado. Por quê? Porque ele não consegue obedecer todos os mandamentos, ok? E sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o homem é justificado não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha aí. Eu te pergunto, Abraão, o justo, o amigo de Deus, o pai da fé, ele foi justificado por obras da lei? Não. Por quê? Porque no tempo de Abraão nem existia a lei. A lei veio no Monte Sinai, depois que Moisés libertou o povo do Egito. E Abraão foi anterior a isso. Você está entendendo? Então não havia lei no tempo de Abraão, e no entanto Abraão foi justificado. Por que ele foi justificado? Porque ele creu em Deus. Ele foi justificado pela fé. Amém? Deus tinha uma aliança com ele. Você vai aprender isso aqui mais na frente. Vai ver como era linda a aliança que Deus fez com Abraão, antes da lei. Que coisa maravilhosa. Eu poderia me atrever a dizer para você, com base na Bíblia Sagrada, que Abraão era sócio de Deus. Tá bom? Você vai ver isso aqui mais na frente, em janeiro. Aliás, talvez lá para março ou abril, que até chegar nessa parte tem muita coisa antes. Amém? Então prepare o seu coração, que você vai descobrir coisas que você nunca imaginou que fossem assim. Amém? Você vai receber tudo como revelação de Deus no teu espírito. Vamos voltar aqui para a revista. Então vamos lá. Então, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. O item 4 fala das obras da carne. Gálatas 5,17 diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façamos o que queremos. Ok? Para que façamos só a vontade do Senhor Jesus. Então a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Quando que isso acontece? O tempo todo. As 24 horas do nosso tempo, do tempo do Cronos, do relógio. Ok? Isso acontece às 24 horas do dia. O tempo inteiro a carne está militando, ou seja, está lutando contra o espírito. Então, para que você tenha uma noção exata desse conflito, desse confronto, você vai precisar saber exatamente o que é a carne dentro desse contexto e o que é o espírito. Você vai precisar aprender isso com riqueza de detalhes. Então, espera um pouco que logo ali na frente você vai aprender direitinho o que é da sua carne e o que é do seu espírito. E você vai aprender a lidar com essas duas situações e definitivamente não deixar mais que a sua carne prevaleça sobre o seu espírito. Ok? Vamos lá então. Então, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque eles são opostos, para que vocês não façam o que querem. Então, no capítulo 5, Paulo começa tratando sobre a liberdade em Cristo, que é um dos assuntos mais clarificados nesta epístola, especialmente no que diz respeito ao enfrentamento das práticas antigas do legalismo. Pois a justiça de Deus vem pela fé em Cristo, não de obras ou rituais, como circuncisão ou incircuncisão. Estes não importam, só a fé.
Você vê que Martin Luther, quando ele promove lá a reforma protestante, tem lá a sola gratia, a sola fé e por aí vai, ok? E qual foi o texto que ele usou para basear a reforma? O justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Então, a fé salva, a fé justifica, a fé santifica, a fé traz existência às coisas que não existem, a fé traz o milagre, a fé traz a bênção, é tudo pela fé. O que Jesus dizia para as pessoas? O que Jesus dizia para as pessoas quando ele abençoava a vida de alguém? Mulher do fluxo de sangue, se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Quando dele sai poder, e impacta aquela enfermidade, a mulher fica curada, o que Jesus diz para ela? Ô filha, vai, a tua fé te salvou. Ok? O cego, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Queres que eu te faça? Quero tornar a ver, seja feito conforme a tua fé. Enxerga. O leproso, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Você crê que eu quero? Você crê que eu posso? Creio, Senhor. Então eu quero. Fica limpo. Primeiro ele perguntou, você tem fé? Você quer? O paralítico da porta formosa do templo. Pedro e João olham para ele. E fixam os olhos nele. Ele fixou os olhos em Pedro e João. O que você acha que ele viu em Pedro e João? Nos olhos deles? Fé. E aquela fé contagiou aquele homem. E aí o que Pedro diz? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Primeiro ele disse, olha para mim. Glória a Deus. Olha a transmissão de fé. Por isso quando a gente está orando aqui, você traz seus alvos aqui, né? Olha para mim. Olha nos meus olhos. Que a fé que eu tenho vai ser unida à sua. E quando a gente une a nossa fé, a gente acessa o coração de Deus. Amém? Então ele disse, olha para mim, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquilo gerou tanta fé no coração daquele homem, que o homem não levantou não, o homem deu um salto, é o que a Bíblia diz. O homem deu um salto e ficou de pé. Depois lá, quando ele entrou no templo, aí eles entram no templo, o homem entrou junto. Ele ficava pulando lá dentro do templo. Isso me lembra uma pessoa que estava comigo ontem, né, pulando o tempo inteiro. Ele ficou assim lá. Não posso falar o nome da pessoa, porque pode ser que ela esteja aqui, né? Então. Amém, irmã Marluz? Amém? Não é ela não, tá, gente? Eu falei amém porque ela está me olhando. Estava uma coisa linda, irmã. Amém. Vamos lá. Onde eu parei? Cadê meu braço direito? Estou capenga de braço. Cadê ela? Ela nem sabe onde eu parei. Ela... Alguém pode me ajudar? Onde eu parei? O item 4. Estou nas obras da carne aqui. Amém. Vamos lá então. Então, no capítulo 5, Paulo começa tratando sobre a liberdade em Cristo, que é um dos assuntos mais claros nessa carta, especialmente no que diz respeito ao enfrentamento das práticas do legalismo, porque a justiça de Deus vem pela fé em Cristo e não de obras ou rituais como a circuncisão ou a incircuncisão. Esses não importam, somente a fé. Entretanto, ele esclarece que o limite da liberdade é o amor. Olha o que ele diz em Gálatas 5, 14 e 15. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Olha aí. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, olha aí, ó. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos, ou seja, destruídos ao mesmo tempo, todos vocês que vivem se mordendo. Olha o termo que a Bíblia usa. Você está entendendo? Então, isso quer dizer que lá na igreja da Galácia, de vez em quando, acontecia isso. Apesar de acontecer muito mais em Coríntios, mas na Galácia também acontecia. E isso atravessou o século. Em tudo que é lugar você vê isso. Né? Onde tinha judaizante na igreja, onde tinha gnóstico, onde tinha sofista, tinha mordedura. O que é ficar se mordendo? É ficar brigando.
Ele usa esse termo aqui como uma ilustração. Ficar brigando, ficar batendo boca, ficar discutindo. Gente, eu vou falar um negócio aqui para vocês. Eu vou no extremo. Porque eu tenho certeza que isso não é uma prerrogativa do nosso tempo. Isso devia acontecer naquele tempo e deve ter acontecido alguns séculos depois e chegou até a gente, porque eu vi. E ela também viu. Foi uma cena que eu achei que, meu Deus, nunca pensei que eu fosse ver na vida. Os 2 oficiais da igreja, 2 diáconos. Nunca mais esqueço dessa cena. Acho até que eu já falei isso aqui uma vez. Saíram no tapa na frente da igreja. De terno, de gravata, todos os 2 bonitinhos, era dia de ceia. Saíram no tapa na frente da igreja e rolaram no chão. O pessoal chegando para o culto, aquele monte de gente entrando. Um monte de gente lá dentro, foi aquele alvoroço, os 2 saindo, se embolaram no chão. Acredita nisso? Pois é. Então isso acontecia. Lá naquele tempo, aconteceu depois daquele tempo, acontece hoje. E eu te garanto que não foi só um caso, deve ter tido outros casos por aí afora, no nosso tempo. Isso é muito grave, gente, isso é muito grave. Como disse ali, os 2 têm que ter cuidado, porque os 2 vão ser destruídos, vai dar problema para os 2, não é só para um não. Vou te dizer o resultado disso. Um morreu no acidente de carro, o outro se afastou dos caminhos do Senhor. Não foi? Pois é. Um morreu, o outro se afastou, foi para o mundo. O que você acha que foi isso? Deus castigou? Não, consequência do que eles fizeram. Você entende? Só conseguiu, Deus só tirou a mão. Ah, vocês querem brigar? Então vocês vão viver por conta de vocês. Olha o resultado. Um morreu literalmente lá na Barra, no acidente de carro, o outro se afastou. Então a gente tem que ter cuidado, como ele diz aqui, ó. Então, deixa eu ver o texto aqui. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, é um alerta. É um alerta. Ele não está amaldiçoando ninguém, não está excomungando ninguém, está dizendo, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Só isso. Então, depois de assim explicar, ele adentra ao assunto das obras da carne, nos versículos 16 a 22, expressão que aponta ao nosso ego, ao nosso eu, à nossa natureza caída. O que são as obras da carne? As obras da nossa vontade. Como eu disse, você vai aprender isso detalhadamente aqui, mais na frente, mas de antemão, você já vai sabendo. Obras da carne são as obras da nossa própria vontade, da vontade humana, dos desejos da carne, como o nome já diz. Então vamos lá. Nossa principal oponente para que não sejamos guiados pelo Espírito Santo. Então a nossa carne, ou seja, o nosso ego é o nosso eu, a nossa natureza caída, então a nossa principal oponente é ela, a nossa vontade, o nosso eu, para que não sejamos guiados pelo Espírito Santo, porque enquanto a gente estiver na carne, andando na carne, vivendo na carne, não tem como o Espírito Santo nos guiar. Lembra que o Espírito e a carne são opostos entre si? São opositores? Onde um opera, o outro não opera. Então, enquanto a gente estiver andando na carne, o Espírito não pode nos guiar, porque a gente está dando prioridade, a gente está deixando fluir a carne e não o que é do Espírito. Então vamos ver aqui, as obras da carne estão escritas aí, algumas delas que são base, dessas derivam outras, não é? Derivam outras obras da carne, mas as básicas estão aqui. Ó, primeiro, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Percebeu uma coisa? Que essa veio em primeiro lugar, na lista das obras da carne, essa veio em primeiro lugar. Torna a dizer, quando chegar a partir de janeiro, você vai entender isso aí com riqueza de detalhes. E você vai ver a gravidade que é esse pecado de imoralidade sexual. Você vai ver a gravidade que a gente vai esmiuçar aqui, vou trazer para você com riqueza de detalhes. A gente vai passar uma aula inteira falando dessa imoralidade sexual. Você vai ver a profundidade, a gravidade, o perigo dessa obra da carne. Vamos lá. E ele continua dizendo, só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E veja bem, tem uma variedade grande de pecados que fica desse lado aqui. A imoralidade sexual fica aqui, sozinha.
sozinha. E a Bíblia diz, cuidado com essa aqui, ó. Ela fica até separada dos outros pecados. Está entendendo? Mas ela fica aqui à parte. E tem um texto bíblico que eu vou trazer para você aqui, no ano que vem, que você vai ver que só trata dessa questão e por quê. Tá bom? Vamos lá. Glória a Deus. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que todo pecado é fora do corpo. Mas esse pecado é no corpo. É o único pecado que o corpo é usado como fonte desse pecado, como base desse pecado. Vamos lá. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Quer dizer, uma gama de outras coisas que derivam dessas aqui. Então vocês vejam, olha a descrição dessa lista de obras e pensa, é tudo que a humanidade decaída gosta. É tudo que a natureza humana decaída gosta. Já parou para pensar nisso? Pois é. Se você olhar toda essa lista ali de obras da carne, dentro do contexto humano, dentro do entendimento da sociedade decaída, são coisas boas. Já parou para pensar nisso alguma vez? Pois é. Então, só que isso aqui, gente, isso aqui é oposto ao contexto do Espírito. É contrário, vive em conflito com o contexto do Espírito. Pensa comigo, imoralidade sexual não precisa nem falar. Né? É o que a gente podia dizer do futebol, tem um jargão no futebol, que um narrador dizia, é disso que o povo gosta, não tem? Um narrador antigo aí, é disso que o povo gosta lá fora. Hoje em dia deixou de ser um tabu. Não é verdade? Olha para a sociedade na qual a gente está inserido. Olha e você vê a que ponto a coisa chegou nesse contexto da imoralidade sexual. Olha em que ponto chegou. Aí pega alguns períodos específicos, por exemplo, Carnaval, Lollapalooza, Rock in Rio, show da Madonna, vai pegando. E vê o povo, o comportamento do povo, né? Eu estou falando de agrupamento, agora fora os agrupamentos, o que acontece por aí, talvez você não tenha nem ideia. Né? Há uns meses atrás, eu estava atendendo uma pessoa, essa pessoa trouxe um problema conjugal, eu comecei a atender essa pessoa de uma forma, achando que era uma coisa, à medida em que a conversa foi evoluindo, era outra. Era trisal. Trisal. Pois é. Depois eu peguei um outro caso de trisal, que era diferente do primeiro. Está entendendo? Para você ver como é que o negócio está. Está pior do que Sodoma e Gomorra. Está pior. Tá? Está pior. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque as obras da carne estão aí. Ó. Então vou te perguntar aqui agora. Impureza, o mundo não está nem aí para negócio de pureza. Libertinagem, é o que eu falo que a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. Libertinagem é uma coisa completamente diferente, é do inferno. Idolatria, olha aí, quantas idolatrias você vê aí pelo mundo? Para o mundo é normal idolatrar coisas, pessoas e situações, é ou não é? A gente vê feitiçaria, a gente vê inimizades, olha aí. Inimizades, quantas inimizades você vê por aí? Eu estou falando da sociedade. E de repente você pensa em igreja também. Ó, rixas, ó, ciúmes. Ciúme aqui não é só no contexto casal, não, é no contexto geral. Tem gente que tem ciúme do amigo, tem gente que tem ciúme dos filhos, tem gente que tem ciúme dos pais, tem gente que tem ciúme do artista, tem gente que tem ciúme do presidente, tem gente que tem ciúme de tudo e de todos. Isso é bom? Não é, porque o ciúme pode levar a pessoa a ter uma atitude extrema. Por que você vê a maioria dos feminicídios? Por que você acha que acontece? A pessoa não se conforma com o fim da relação, não é isso? Por que é isso? Porque a pessoa
arrumou outra pessoa. Terminou a relação e vai seguir a vida com outra pessoa. A pessoa não aceita, se acha proprietário daquela pessoa. Aí vai lá e tira a vida. Você está entendendo? Pois é. Então, iras, o que é ira? Né? Pisou no meu pé, vou matar, vou esganar. Esse negócio de pisar no pé é um caso sério, gente. Tempo que os ônibus andavam abarrotados, hoje diminuiu porque tem os outros transportes alternativos. Pisou no pé de alguém, tinha que pedir desculpa, abraçar, dizer, não, você é demais, desculpa, eu errei total. Se não fizesse isso, olha, já vi cada coisa que você nem imagina. Divisões, o que é divisão? Separação entre família. O que a Bíblia diz? O que Jesus falou? Uma casa dividida não subsistirá. Então, nesse lugar de casa, ele está dizendo família. Uma família dividida não subsistirá. Uma amizade dividida não subsistirá. Uma igreja dividida não subsistirá. Então, divisão é obra da carne. Olha aí. Facções, que está no contexto da divisão também, mas num outro contexto, de uma outra forma. Invejas. Aquela invejazinha gostosa. Não tem inveja gostosa. Inveja é inveja. O que é inveja? Você querer o que é dos outros. Olha aí. Eu queria tanto que minha família fosse como a dela. Eu queria tanto um marido igual o dela. Eu queria tanto um amigo igual o dela. Eu queria tanto um carro igual o dele. Eu queria tanto uma bicicleta igual... Isso é inveja, gente. O que é teu, o que é do outro é do outro. Só tem uma coisa que é teu e é de outra pessoa, as coisas de Deus, porque tudo que é dele é teu. Diga glória a Deus. Esse você não precisa invejar, porque tudo que ele tem, você tem. Você é filho, diga eu sou filho. Glória a Deus, eu sou herdeiro do reino, diga aleluia. Olha aí, ó. Vamos em frente. Bebedeira, olha aí, bebedeira. Bebedeira é obra da carne, gente. Por quê? A bebedeira traz uma série de consequências. Uma pessoa quando está nesse estado, perde a razão. Fica fora de si. Desconhece até a si mesmo. Não é verdade? Orgia. O que é orgia? Não precisa nem dizer, né? E coisas semelhantes a essas, coisas parecidas com essas. Né? E ele diz mais lá no texto, ele diz, coisas que eu vos alerto, né? Quem essas coisas pratica, não herdará o reino dos céus. Ok? Esta lista de comportamentos carnais aponta a uma realidade espiritual que conduz à perdição, sendo o alerta emitido de maneira clara pelo apóstolo. Ele diz, ó, está aqui, ó, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que a gente pode inferir em relação a isso aqui? O que a gente pode concluir disso aqui? Que as pessoas que praticam isso e estão no meio da igreja, não se converteram de verdade. Não tiveram um encontro com Jesus, porque quem teve um encontro com Jesus não pratica essas obras. Pensa comigo. Para e pensa. Os que foram libertos pelo sangue, os que foram lavados pelo sangue, foram lavados. Então eles não querem fazer essas coisas. Eles não querem mais fazer essas coisas. Você presta atenção no que acontece. Ainda estamos sujeitos a pecar, porque ainda estamos nesse mundo. Mas você quer viver pecando? Você se sente bem quando peca? Fala a verdade. Você se sente bem quando faz alguma coisa errada? Se você se converteu, inclusive isso é um termômetro, para você saber se você realmente se converteu ou não. Quando você sabe que vacilou, vai bater mal, você vai ficar arrasado. Aí você pensa, antes você ligava, quando você era escravo, estava algemado pelo pecado, você ligava? Não, você não liga, tanto faz, você fazia quando você maltratava os outros, odiava os outros, fazia o que bem entendia, não estava nem aí. Usava uma teoria que eu falo sempre aqui, a teoria de Luca, né? Não é tu não, tá, Lucas? A teoria da Luca, a cantora. O que ela cantava? Tô nem aí, quem lembra? Essa era a teoria de Luca. Então, você pecava e não estava nem aí para as consequências, não estava nem aí para as pessoas, porque você era escravo do pecado. Mas depois que Jesus te libertou, depois que a cruz te libertou, bate mal, quando você sabe que, meu Deus, por que eu fiz isso? Jesus sagrado, Jesus, tem misericórdia de mim. Já bateu mal, já está arrasado. Por quê? Porque você não é mais escravo do pecado. Você não tem mais nenhum compromisso do pecado. Você está entendendo? Você não quer mais pecar, você nasceu de novo, você foi purificado.
Essa é a sua condição agora. Então você não vai querer mais pecar, você vai se sentir a pior das criaturas, quando você sabe que errou. Está entendendo? Então, vamos lá, o item 5 fala do fruto do Espírito, agora é o oposto das obras da carne. Em contraposição, Paulo apresenta o fruto do Espírito, assim como uma fruta e seus gomos. O amor é apresentado em 9 gomos, os quais devem caracterizar os discípulos de Cristo. Agora, essa é a condição, é a característica marcante dos discípulos de Cristo. Veja comigo aqui, ó. Parece que ele coloca isso numa ordem crescente. Veja bem, olha como ele começa. Mas o fruto do Espírito é o quê? Qual é a primeira parte que ele pega? O amor. Se você observar todas as outras partes do fruto, que o fruto é um só, não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, está no singular, ok? Então o fruto é um só com várias nuances, com vários gomos. Vamos imaginar uma tanja, uma pocã, uma tangerina, com vários gomos. Então cada um desses gomos é uma parte do fruto do Espírito. E veja que ele começa com um inteiro, o amor. Está entendendo? O amor. Então ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, que é fé, mansidão, domínio próprio. E ele diz mais na frente, contra essas coisas não há lei. Porque isso aqui é a lei do Espírito e da vida, por isso é o fruto do Espírito. A lei do Espírito e da vida, isso aqui é o que o Espírito Santo produz na sua vida e você externa isso como atitudes. Isso aqui é resultado da mente transformada, da metanoia. Está entendendo? Isso aqui da metanoia vira metamorfos, que é metamorfose, é a transformação da sua vida. Suas atitudes serão renovadas. Lembra, nova criatura? A gente pregou aqui outro dia. Novo sentir, novo pensar e novo agir. Esse agir é consequência dessa transformação. É consequência do fruto do Espírito na sua vida. Agora você age daqui para melhor. Amor, alegria. Não sei, eu falei aqui ontem, se eu não me engano. Ontem a gente esteve aqui? Não sei qual foi o dia que eu falei. Acho que foi sexta. Algum dia eu falei aí. Tinha algumas pessoas aqui muito alegres. Muito alegres. Aí a impressão que dá, principalmente quando o ímpio olha isso, fala, essa pessoa tem uma vida perfeita. Eu me atreveria a dizer que tem. Porque a vida de Cristo é a nossa vida. Lembra? Já não sou eu quem vivo, é Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, isso é uma vida perfeita. De repente, não aos olhos humanos, que para os olhos humanos a vida perfeita é uma vida de iates, riquezas, MRV, né, cruzeiro e tudo mais. Não, vida perfeita é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida de equilíbrio. Então, olha para o fruto do Espírito. Olha aqui, ó. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é vida plena. Diga glória a Deus e aplauda o nome do Senhor, porque essa é a vida plena que Jesus trouxe para nós e que o Espírito Santo testifica com o teu Espírito que você é um filho de Deus. Essa é a vida dos filhos de Deus. Glória a Deus. Está entendendo? Essa é a vida dos filhos de Deus. Aleluia. Assim, aquela igreja foi alertada a combater as obras da carne e buscar refletir o amor de Cristo. Ambos através da vigilância, combate e busca. No entendimento de que antes de renascermos espiritualmente, devemos crucificar a nossa velha criatura na cruz do Calvário, passando a andar no Espírito. Então, você coloca de um lado aqui o texto que fala das obras da carne, e aqui o texto que fala do fruto do Espírito, e faz uma comparação. E você vai perceber que realmente é o que a Bíblia diz, eles são opostos entre si. Ok? Esse daqui, que nasceu de novo, não pode mais produzir esse fruto aqui, que é a obra da carne. E o que está na carne, que faz as obras da carne, que não nasceu de novo, jamais poderá produzir o fruto do Espírito, porque ele é resultado da habitação do Espírito Santo dentro de nós. Está entendendo? Glória a Deus, isso é maravilhoso demais. Então vamos lá.
Gálatas 5:24 diz: e os que são de Cristo Jesus, e quem é de Cristo, diga amém. Crucificaram a carne. Que carne? As obras da carne. Crucificaram a velha natureza, você entende? Crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos, que são o primeiro grupo que a gente leu, das obras da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O segundo grupo que nós lemos, o fruto do Espírito. Por isso Paulo é claro ao mencionar a lei da colheita e da semeadura, apontando a importância de caminharmos sempre pautados no fruto do Espírito. Diz Gálatas 6, 7, 8, não se enganem. Diga para o teu irmão, não se engane, meu irmão. Diga para você mesmo, eu não posso me enganar. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E tem gente que quando olha para isso aqui, pensa só em dinheiro. Aplica isso aqui no financeiro, mas está falando de semeadura e colheita de vida. Está entendendo? Quem planta na carne, colhe da carne. Quem planta no Espírito, colhe do Espírito. É isso que o texto está dizendo. Olha a hermenêutica correta aí, ó. O que é hermenêutica? Interpretação. É a arte da interpretação. Tem gente que olha assim e diz o que quer, mas não, tem uma hermenêutica por trás. Tem uma revelação por trás. E a revelação é essa. O que você tem plantado? Tem plantado da carne ou para o Espírito? O que você pretende colher? Se plantou da carne, vai colher o que é da carne. Se plantar no Espírito, vai colher o que é do Espírito. Está entendendo? Vamos lá. Quem semeia para a sua própria carne, olha aqui, está aqui, ó, no resto do versículo. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Ou seja, coisas ruins, obras da carne. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Diga glória a Deus. Diga comigo, eu estou colhendo vida eterna, porque eu estou no Espírito. E aplauda o nome do Senhor pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos do Espírito, nós nascemos do Espírito da vida. A lei do pecado e da morte não tem mais poder sobre nós, porque a lei do Espírito da vida nos libertou. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Amém? Concluindo, diante de tudo que vimos, Gálatas 6, 1 e 2 diz assim, ó: irmãos, quem é irmão, diga aleluia. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Diga aleluia. Diga comigo, a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei do Espírito da vida. Diga aleluia. No capítulo que conclui essa carta, Paulo orienta que se um discípulo for surpreendido em ato pecaminoso, ele deve ser cuidado por seus irmãos com mansidão. Há casos em que alguns irmãos, ao invés de ajudarem o que caiu, o criticam ou fazem fofoca do que aconteceu. Então, naturalmente, há casos em que alguns devem ser disciplinados, mas isso deve ocorrer baseado no amor. Amém? É claro que existe um caso que vai requerer disciplina, ok? Mas, no contexto geral, a gente precisa conversar com os nossos irmãos, a gente precisa ajudar. Não afundar já tem quem afunda, já temos um afundador. Quem é o afundador? O diabo. Ok? Nós não somos afundadores, nós somos resgatadores. Diga glória a Deus. Nós somos da equipe de resgate. Nós tínhamos um grupo lá na nossa igreja antiga, o nome do grupo era Grupo Resgate. Né? Que maravilha, que trabalho lindo, gente. Que trabalho lindo. A gente ia nos lares, nas famílias. Só família que estava com problema em casamento, problema com filho, problema ali, aqui, que por causa disso se afastaram. As nossas equipes iam lá para conversar, para levar uma palavra, para orar, até resgatar aquelas pessoas de volta. E quantas pessoas foram resgatadas, né? Muitas pessoas. Então, nós somos os que resgatam, nós somos os que conversam para o bem, para ajudar, não para apontar dedo. Para apontar dedo já tem o apontador, ok? Não para derrotar, porque já tem o mais do que derrotado. Nós somos os mais que vencedores para levar essa vitória para essas pessoas que estão vivendo um momento de derrota. Nós somos esses, amém? Então a gente precisa tomar posse
do nosso lugar em Cristo. Já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. E essa vida que agora vivemos pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém? Então aplauda o nome dele, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Gente, eu quero dizer para você, eu sei que isso é uma coisa assim meio, que de repente gera até um pouco de ansiedade, mas não existe esse negócio de ansiedade boa, ansiedade é ansiedade, mas que você possa ficar assim, apreensivo, vamos minorar, né, diminuir o peso do termo ansiedade. Que você possa ficar um pouquinho apreensivo para as coisas que virão aí, a partir do ano que vem. Eu particularmente confesso que eu estou apreensivo pela revolução que o Espírito Santo vai causar através das coisas que a gente vai se deparar aqui, através dos temas que serão tratados, dos assuntos, da profundidade dos assuntos. Olha, vai ser um impacto muito grande aqui. Então, isso que a gente está vendo aqui nesse último trimestre desse ano é uma preparação. Está entendendo? É uma para você não ser pego assim de surpresa, que é como você pegar uma feijoada e botar na barriga de um bebê. Você vai matar o bebê. Está entendendo? Porque o estômago do bebê não tem estrutura. O peristaltismo do bebê no seu estômago e o metabolismo do bebê, ele não consegue metabolizar uma feijoada. Está entendendo? Vai passar nem do estômago. O estômago dele não vai aguentar a pressão. Então, por isso que Deus trouxe essa revista. Como eu louvei a Deus quando eu fiquei sabendo qual seria o tema da revista do último trimestre. Eu já nem ia usar a revista nesse período, mas por causa do tema que ela traz, as epístolas de Paulo, falei, não, isso é um trampolim, é uma preparação para o que vai vir aí. Então, fica assim, na expectativa, melhorou. Fica na expectativa das coisas que você vai ter contato aqui, que você vai dizer, Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Está entendendo? E eu tenho certeza que essa revolução sobrenatural que ele já começou na sua vida vai explodir dentro de você. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por esse dia, por esse momento, ó Pai, pelo nosso crescimento espiritual, porque isso já é uma realidade, já está acontecendo. Então, Espírito Santo, essa obra é do Senhor, porque nós, humanamente falando, não temos nenhuma condição, não temos nenhum poder de crescermos sozinhos ou de dar o crescimento para alguém. O que o Senhor nos ensina é que um rega, o outro planta, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, meu Deus, muito obrigado. Continue revolucionando a nossa vida espiritual. Continue nos preparando para as coisas que virão, porque certamente, mais uma vez, o teu nome será glorificado. Enquanto isso, nos ajude a viver as coisas que estamos aprendendo de ti. Nos ajude a viver as revelações que o Senhor tem trazido para nós, porque fazendo assim, certamente, nós estaremos vivendo uma vida vencedora, uma vida vitoriosa, para a honra e para a glória do teu nome. Muito obrigado. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e que todos digam amém. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a unção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa, não apenas hoje, mas para todo sempre. Que a igreja de Cristo diga amém. Um bom almoço para você, vá em paz, dá um beijo na família e que Ele te abençoe rica e abundantemente. Aplauda Ele mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia.